Bom dia a todos que estão chegando na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar o estudo do livro dos Espíritos. Um livro que nos transmite muito conhecimento a respeito da espiritualidade, do que acontece lá do outro lado. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, se sintam muito acolhidos. Então, a gente está na página 14 do livro. E, para quem está chegando agora, nós estamos lendo e estudando o Livro dos Espíritos nesta versão de Cláudio Damasceno, porque tem uma linguagem mais acessível, tá? Bom dia, Davi, seja muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Tudo bem? Então, na semana passada, a gente terminou o tema 1 da introdução. Ou seja, o tema 1 falava sobre o espírita e o espiritismo, ok? Hoje, a gente vai iniciar o tema 2 da introdução. Ou seja, o tema 2 é sobre alma, sobre princípio vital e fluido vital. Então, o que é alma, o que é princípio vital, o que é fluido vital, ok? Para a gente entender melhor sobre a espiritualidade. E para quem quiser acompanhar os outros episódios do Livro dos Espíritos, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube, que é o meu nome mesmo, né? Você pode digitar na barrinha de buscas Karina Manck, lá no YouTube, e vai ter uma playlist já com os estudos que nós fizemos a respeito do Livro dos Espíritos, ok? Vamos lá então, vamos iniciar o nosso estudo. A gente pode fazer uma respiração bem profunda também para a gente aterrar, né? Ficar mais presente no nosso momento de estudo de hoje. Então, para a gente se acalmar e conseguir absorver todo o conteúdo. Vamos lá então. A palavra alma, sobre a qual é necessário que todos se entendam, tem sido objeto de muita controvérsia por falta de um significado que a defina com precisão. A alma é a base, é o ponto de partida de toda a doutrina moral. As divergências de opiniões sobre a natureza da alma provém do significado particular que cada um dá a essa palavra. Um idioma perfeito, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, é que eles realmente buscam um significado assim, mais robusto possível para cada palavra. Porque ele diz, né,
Se a gente tivesse um idioma que fosse perfeito, no qual cada ideia fosse expressa por um termo próprio, com um significado próprio, evitaria muitas discussões. Então ele já começa falando assim sobre o conceito de alma. Até porque a gente tem, vamos supor, divergências de opiniões, né, divergências de visões sobre o que significaria a alma. Então a gente vai conhecer agora o significado de alma, do que é alma, na visão do Espiritismo, ok? Então ele já vai colocar aqui que os 3 significados para a palavra alma podem ser assim apresentados segundo 3 entendimentos distintos. Então ele vai colocar 3 distinções para a palavra alma. Primeiro, a alma é o princípio, o início, né? O princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e extingue-se com a vida. Ou seja, encerrou a vida, encerrou a alma. Aí ele bota, isso seria o materialismo puro. Então, utilizando-se esse significado para a palavra alma, é que se diz que um instrumento rachado, que não produz mais som, não possuiria alma, na visão materialista. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito, seria uma consequência e não uma causa. Ou seja, ela se encerraria a partir do momento que não há mais vida, ok? Então, algumas pessoas já entraram aqui nas lives e falaram: eu não acredito em nada disso que você está falando. Eu não acredito que exista algo além da morte. Eu acredito que a vida se encerra a partir do momento que a gente desencarna, a partir do momento que a gente morre. Essas pessoas, então, teriam a opinião, né, materialista. São pessoas com a visão materialista de que a vida, que após o encerramento da vida não haveria nada além. Então, esse é a primeira visão aqui da alma, segundo pessoas que não acreditam em vida após a morte, ok? Segunda definição. A alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma determinada parcela. De acordo com esse significado, haveria no universo apenas uma única alma, que distribuiria suas centelhas entre os diversos seres inteligentes durante suas vidas. Após a morte, cada centelha retornaria à fonte comum, onde se misturaria com o todo, assim como os rios que voltam para o mar. Esse significado é diferente do anterior, né, da visão materialista, pois nessa hipótese existe em nós algo além da matéria e resta alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois a alma, ao retornar para o todo, de onde veio, perderia a sua individualidade e assim não teríamos mais a consciência de nós mesmos. De acordo com esse significado, de acordo com esta visão, a alma universal seria Deus, né? O todo, a mente, a consciência cósmica universal, né? A gente pode colocar vários nomes aí.
e cada ser seria uma pequena parcela dessa divindade. Ou seja, ele coloca aqui que seria uma variante da doutrina panteísta. Ok, temos um termo novo aqui no nosso texto. Doutrina panteísta. Vamos ver o que isso significa. Eu adoro que os livros eles são bem conceituados, assim, né? O que é doutrina panteísta? Acredita ser Deus, o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após a sua morte, seria absorvido por este mesmo universo. Então, do grego, a palavra pan significa tudo. E Theos, né, T-H-E-U-S, significa Deus. Ok? Então, agora a gente vai para o terceiro conceito, que seria a alma seria um ser moral que não se confunde com outro ser. Então, cada alma é única, é um ser individual. Ou seja, é independente, a alma seria independente da matéria. Ela não está atrelada, ela não depende da matéria. Então, por exemplo, não é o corpo que tem um espírito, é o espírito que possui momentaneamente um corpo. Ok? Em dado momento, né, em dado espaço-tempo. Então, a alma seria independente da matéria e conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. Esse conceito é o mais aceito, pois a ideia de um ser que sobrevive ao corpo é uma crença instintiva e não é fruto de nenhum ensinamento, é algo instintivo. Essa ideia está no íntimo de todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esse ensinamento, segundo o qual a alma é a causa e não a consequência, é o ensinamento, né, dos espiritualistas. Então, por exemplo, quando ele fala, né, de povos, que isso está no íntimo de vários povos, de culturas, civilizações, né? Me veio aqui na cabeça, por exemplo, os povos indígenas, que fazem danças, né, rituais para espíritos superiores, espíritos da floresta, que honram, né, os seus ancestrais. Ou, por exemplo, o catolicismo, onde as pessoas são devotas a santos, que então assim seriam espíritos mais evoluídos, né? Os santos, eles são uma representação de espíritos mais evoluídos do que nós. Então é uma ideia de que existe um ser que sobrevive após a morte do corpo, é um conceito que está no nosso íntimo. Em vários povos, em várias culturas. É um feeling. Então, sem entrar no mérito dos 3 significados que a gente viu até agora, e considerando apenas o aspecto linguístico
da questão, pode-se dizer que a palavra alma corresponde a 3 ideias distintas. 3 visões distintas sobre a mesma palavra. Assim, para o melhor entendimento, cada ideia, cada visão precisaria ter uma palavra específica. Então, ele falou aqui, né, que o nosso idioma ele não é perfeito, porque às vezes a mesma palavra possui ideias diferentes, e é o que acontece com a palavra alma. Então, a gente tem distinções diferentes, visões diferentes sobre o que seria a alma. Portanto, a palavra alma possui 3 significados e cada pessoa, olhando do seu ponto de vista, pode defini-la como quiser. A dificuldade está no idioma que dispõe de apenas uma palavra para exprimir, para identificar, para explicar 3 ideias distintas. Então, a fim de evitar qualquer equívoco, o correto seria atribuir ao significado da palavra alma uma dessas 3 ideias, certo? A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo não passa de uma questão de convenção. Preferimos usar o terceiro significado por ser o mais comum e por nos parecer o mais lógico. Ou seja, a alma é o ser imaterial. Então, o nosso corpo físico é material. A alma seria o ser imaterial e individual que reside em nós e continua existindo após a morte do corpo físico. Eu só vou sublinhar essa parte porque ela é bem importante aqui do livro, né? Então, a alma é o ser imaterial e individual que reside em nós e continua existindo após a morte do corpo físico. Mesmo que esse ser imaterial e individual não existisse e fosse apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso uma palavra para designar essa imaginação, digamos assim, se fosse o caso. Então, na ausência de uma palavra específica para cada uma das outras 2 ideias, ao que corresponde a palavra alma, chamaremos de princípio vital. Então, princípio vital seria o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua origem. É o princípio, é o início da vida, né? Vital, vida, vitalidade. É o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua origem. Ou seja qual for a sua origem, seja ela material e orgânica,
independentemente se é aqui no planeta Terra ou em outro planeta. Temos essa questão. Então, material e orgânica, independentemente da sua origem. E que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, até o reino mineral, né? Então, o princípio vital é um elemento distinto e independente. Ou seja, cada elemento possui esse princípio vital, uma vez que pode existir vida sem a faculdade, sem a habilidade de pensar. Então, por exemplo, uma pedra, uma planta não tem consciência. Então, não é preciso ter essa faculdade, ter essa habilidade de pensar, de raciocinar, para se ter esse princípio vital. Ele até coloca sobre a palavra vitalidade, que não daria, a palavra vitalidade não daria a mesma ideia que nos dá o princípio vital, tá? Então, é o princípio da vitalidade, né? O princípio vital, o princípio da vida, material e orgânica, independentemente de qual for a sua origem. Ok? Bom dia, Rico, seja bem-vindo. Nihilo, bem-vindo. Bom dia, Maria, Matheus, Vi, sejam todos muito bem-vindos. William, seja bem-vindo. Então, para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em determinadas circunstâncias. Para outros, essa é a ideia mais comum, ou seja, o princípio vital se encontra num fluido especial espalhado por todo o universo e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela desse fluido vital durante a vida, assim como vemos os corpos inertes a absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, é o mesmo fluido elétrico animalizado, também conhecido por fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, existem fatos que ninguém pode contestar, uma vez que eles resultam da observação. Primeiro, os seres orgânicos possui em si uma força interior que produz o fenômeno da vida. E enquanto essa força existir, a vida também continuará existindo. Bom dia, Kachanka, bem-vindo. Segundo, a vida material comum a todos os seres orgânicos a vida material é comum a todos os seres orgânicos e não depende da inteligência e nem do pensamento, como a gente viu anteriormente. Então, esse princípio vital, ele anima, né, digamos assim, todos os seres. Materiais e orgânicos, né, da vida material e orgânica. Então, o reino, como a gente aprendeu no livro Expansão da Consciência. Então,
no reino da primeira dimensão, né, na primeira dimensão, ou seja, no reino mineral, já se recebe essa centelha divina. Ou aqui, né, eles traduzem a centelha divina como sendo o fluido vital. A evolução do reino mineral seria o reino vegetal. Então, aquela alma, né, aquele princípio vital começa a ganhar, a sentir o ambiente, né, a produzir, por exemplo, a fotossíntese, começa a despertar. Depois, a evolução do reino vegetal é o reino animal. Então, aquela centelha, aquele princípio vital vai ganhando instinto, vai conseguindo aprender com o bando, com o seu bando, né? Depois, a evolução do reino animal é o reino hominal, o reino dos homens. Então, aquele princípio vital que começou lá no reino mineral, já ganha uma consciência, já consegue pensar, raciocinar antes de agir. E assim a gente vai evoluindo e refinando a nossa alma. Em terceiro lugar, a inteligência e o pensamento são faculdades, são características, né, próprias de algumas espécies orgânicas. No caso, vamos supor aqui na 3D, na terceira dimensão, né? Num planeta de provas e expiações como é o nosso, neste momento, a gente está fazendo o encaminhamento para um planeta regenerado, né? Um planeta de quinta dimensão. Então, até o momento, as criaturas, os seres pensantes que possuem essa faculdade, né, de inteligência e de pensar, está inserido no reino hominal, no reino dos homens, ok? E quarto, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, existe uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as demais, que é a espécie humana. Observem que a ideia de que existe uma alma não é excluída da teoria materialista e nem da teoria panteísta, mesmo ela possuindo vários significados. Então, a gente já viu no início da live as diversas distinções e explicações para a palavra alma, tanto da visão materialista, ou seja, da pessoa que não acredita em vida após a morte, quanto também das pessoas que praticam, digamos assim, a doutrina panteísta. Então, essas duas visões ainda assim possuem um conceito distinto sobre o que seria a definição de alma, que a gente já viu no início da live. Então, o próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo um dos dois primeiros significados, sem prejudicar o entendimento que possui do ser imaterial e individual
ao qual ela, a doutrina espiritualista, dará um nome qualquer. Assim, a palavra alma não representa uma opinião, uma ideia única. Ela é um ente que cada um compreende como quiser. Essa é a razão de tantas disputas intermináveis. Então, cada religião, digamos assim, tem a sua visão, né? Tem a sua definição, o seu conceito de alma. E ele fala que se no início do capítulo aqui que a gente estava lendo, ele diz que se a gente tivesse um idioma perfeito, a gente não teria essa distinção de conceitos para uma determinada palavra, né? A gente não teria ideias diferentes para definir uma palavra. A gente teria palavras específicas para explicar cada ideia, cada conceito. E não é o que acontece com a palavra alma. Então, conforme as religiões, né, as visões, então a visão materialista tem uma definição do que é alma, a visão panteísta tem uma outra distinção do que é a palavra, um outro entendimento do que é a palavra alma, e assim sucessivamente. Bom dia, Vânia, seja muito bem-vinda. Fioravante, bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, assim, a gente tá bem no início do livro, né? Porque justamente ele coloca vários conceitos, porque futuramente, quando a gente começar a de fato entrar nas perguntas, porque esse livro ele é composto de mais de 1000 perguntas que foram feitos para a espiritualidade, né? Eles vão trazer esses conceitos, e é por isso que a gente tá vendo bem certinho, assim, indo bem do início do livro mesmo, para que depois fique mais fácil para a gente compreender também as explicações dos próprios espíritos a respeito das perguntas que são feitas, tá? Então, novamente, a palavra alma não representa uma opinião, uma ideia única. Ela é um ente, ele até coloca entre parênteses, né? Que cada pessoa, cada religião, enfim, né? Doutrina, vai interpretar como quiser. Né? Não tem nenhuma religião, não tem nenhuma doutrina que é dona, digamos assim, do conceito da palavra alma. E aí ele conclui o parágrafo, né? Essa é a razão de tantas disputas intermináveis a respeito do conceito e do entendimento sobre a palavra alma. Então, aqui a gente vai ver o conceito da palavra alma, a definição da palavra alma, né? A gente está vendo isso conforme a doutrina espírita, mas como ele falou, cada um pode entender como quiser, ok? Então, mesmo usando a palavra alma para designar 3 ideias diferentes que a gente viu no início da nossa live, a confusão sobre essa palavra também seria evitada se acrescentássemos a essa palavra um qualitativo que especificasse o ponto de vista sob o qual ela está sendo utilizada. Desse modo, o termo alma teria um caráter genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, o princípio da inteligência e o princípio do senso moral. Ou seja, abraçando então essas 3 visões, a visão materialista, abraçando a visão panteísta e abraçando a visão espiritualista.
Então, esses 3 princípios seriam identificados mediante um atributo, assim como se faz com os gases. Por exemplo, o termo genérico gás é diferenciado, acrescentando-se a eles as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. O que é azoto, tá? Na época de Kardec, ou seja, 1800, anos, 1800, na época de Kardec, o gás nitrogênio era mais conhecido por azoto. O nitrogênio é um gás tão inerte que Lavoisier se referia a ele como azote, que é uma palavra francesa que significa impróprio para manter a vida. Então, o que ele quer, assim, vamos resumir o que ele quis dizer aqui nesse último parágrafo. Então, a gente tem ali o termo genérico, que é gás, certo? Que a gente poderia trazer para alma. Então, o termo genérico alma. Só que a gente pode criar palavras específicas, adicionar termos para especificar uma visão. Então, ou um conceito. No caso, a gente tem o termo genérico gás, mas a gente sabe que, por exemplo, hidrogênio é um tipo de gás, oxigênio é outro tipo de gás e nitrogênio é outro tipo de gás. Ok? E aí ele vai falar, então, ele vai acrescentar esse termo a mais na palavra alma. Então, a gente vai ver agora alma vital, alma intelectual e alma espírita. Ok? Exatamente. Kachanka falou. A própria ideia e significado de alma muda a cada religião. Exatamente, é isso que ele está falando aqui no livro. Que é muito difícil ter um conceito só sobre alma. Então, ele explica o conceito na visão materialista, na visão panteísta e na visão espiritualista. E agora a gente vai e acrescenta, então, esses termos mais específicos para a gente verificar a diferença entre os mesmos, tá? Entre quais são entre os termos, para que a gente consiga compreender melhor o significado de cada um deles, tendo em vista que alma pode ser um termo muito genérico. Kachanka falou, para o judeu, o cristão e outros, somos alma, e para alguns outros temos uma alma. Exatamente. Então, poderíamos dizer o seguinte, alma vital. Tá? Então, é como ali a palavra do gás, né? O gás hidrogênio. Tá? Alma vital. Indica o princípio da vida material e seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens, tá? É algo comum, alma vital. Então, todos nós a gente fala muito também de centelha divina. Então, a gente pode associar o termo centelha divina, que cada ser possui dentro de si, a gente pode fazer essa relação com o conceito de alma vital, ok? Alma vital. Todos os seres possuem esse princípio da vida material. Ele seria comum a todos os seres que possuem vida material e orgânica. Todos. Começando lá do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal.
Próximo, alma intelectual. Já é diferente da alma vital. Então, alma intelectual indica o princípio da inteligência, que se expressa enquanto existe vida, assim como a alma vital. No entanto, a alma intelectual seria própria dos animais e dos homens. Então, os animais, eles já desenvolveram a inteligência através, por exemplo, da observação. Eles aprendem com o bando, certo? Então, a alma vital é algo inerente de todo ser vivo. A alma intelectual já começa a se desenvolver, então a alma vai se desenvolvendo a partir ali, né, que no caso aqui do livro seria o princípio da inteligência, que começa no reino animal. E alma espírita indica a nossa individualidade após a morte do corpo físico e pertenceria somente aos homens. Aqui temos eu não entendi muito bem por quê. Individualidade. Indica a nossa individualidade após a morte do corpo físico, pertencendo então somente aos homens. Eu acredito que aqui também venha a parte de consciência, tá? Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas é uma questão muito importante quando se trata de nos entendermos. Julgamos que é um dever insistir nessas explicações, porque a doutrina espírita está alicerçada sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico. Como a palavra alma aparecerá frequentemente no decorrer dessa obra, como a gente mencionou anteriormente, foi necessário definir bem o significado que lhes atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Ok? Williams, ótima pergunta. Esse princípio ou centelha divina não seria uma mínima consciência em um ser divino? Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Vou pegar outro livro para a gente explicar um pouquinho mais sobre essa questão do reino mineral, vegetal, animal e hominal, ok? Vou ler uma partezinha aqui que eu acho que vai facilitar também, né, o entendimento a respeito desse assunto. Então, a alma, ele coloca aqui, começa a sua trajetória na primeira dimensão, que seria o estado mineral, as pedras, os minérios, né? No qual experimenta a existência e a vida pela primeira vez, né? Pelas primeiras vezes. Por mais que essa alma, né, ela esteja ainda inconsciente, então está inconsciente, não tem nem mínima consciência, ela está inconsciente, ela já possui essa centelha divina que transmite energia, porém inconsciente. Não sabe da existência de si mesmo, ok? A segunda dimensão, que é o estado vegetal, que é a evolução da primeira dimensão, ou seja, do reino mineral,
é o início da vida subconsciente, ou seja, a alma no estado vegetal das plantas, né? A alma então começa a respirar, sentir o clima e se reproduzir, tipo a polinização, né? É um exemplo. A fotossíntese. Ok? Então ela começa a respirar, ela começa a sentir o clima, ela começa a se reproduzir. Isso no reino vegetal. O próximo estágio são estágios que a alma percorre ao longo de suas trajetórias. Então a gente começa a percorrer cada um de nós iniciou a sua trajetória no reino mineral. Depois passamos para o reino vegetal. O próximo estágio é o reino animal, no qual a alma tem as suas primeiras experiências com a vida instintiva. Opa, já é, né? O instinto não é uma característica dos vegetais, certo? Começa a ser uma característica dos animais. Então, a vida no reino animal começa a buscar o alimento, começa a procriar, recebe uma subconsciência que tem uma capacidade de aprender, de aprendizado. Então, até ele menciona aqui, né? A alma, né, no estado animal, no estágio animal, adquire condições de interagir com outros animais, até mesmo com os seres humanos. E ele diz exatamente, caro leitor, o seu animal de estimação ou qualquer outro animal que tenha um maior contato com os seres humanos, na verdade, é uma alma de segunda dimensão que já está sendo preparada para evoluir e encarnar como humanoide na terceira dimensão, num planeta de terceira dimensão, ok? Agora, nesse último estágio, no caso, no reino hominal, no reino dos homens, a alma desenvolve um estado de racionalidade com semiconsciência. Então, as nossas primeiras encarnações, né, enquanto humanos, então a gente passa a ter pensamentos, a gente passa a ter emoções, inteligência e, acima de tudo, o livre-arbítrio, o poder de escolha. A consciência ainda é latente, mas, então ele está falando aqui sobre nós, tá? A nossa consciência ainda é latente, mas pode ser despertada por meio do conhecimento espiritual. Ok? A partir do momento que a gente começa a despertar a nossa consciência, a gente vai evoluindo para os estágios superiores, né? Então, por exemplo, os santos, né, da Igreja Católica seriam espíritos já mais evoluídos do que a gente, né? Ou a gente está lendo ao meio-dia o livro dos arcturianos. São seres, são almas, também humanoides, né? Só que, claro, possuem uma outra aparência, porque eles vivem num outro sistema, num outro planeta. Então, o seu corpo, né? A sua biologia, ela é adequada, para as condições daquele planeta onde eles habitam, assim como o nosso corpo é condizente com a atmosfera, com a biosfera aqui do nosso planeta, né? Mas, de qualquer forma, são almas, assim como nós, que já estão
caminhando lá na frente. Eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando hoje e já estão alcançando patamares mais evoluídos de consciência. Ok? Então a gente está despertando a nossa consciência agora. É como se, por exemplo, num prédio de 50 andares, a gente vai ter uma visão. Gratidão, gratidão por abençoar esta live, DJ. Recebemos nosso primeiro presente, muito, muito obrigada. Então vamos imaginar um prédio de 50 andares, sendo que cada andar é um estágio da nossa consciência. Então, se a gente está no primeiro andar da consciência, então aqui na terceira dimensão, né? Gratidão, Edson. A gente vai ter uma visão da cidade. Se eu estou no primeiro andar, eu vou ter uma visão que é muito ainda limitada, né? Quanto mais a gente vai subindo os degraus, né, os andares desse prédio, mais eu vou tendo uma visão mais ampla sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre mim mesma. Quando eu chego lá, no último andar, nossa, eu já ampliei um monte a minha consciência, sabe? Gratidão, Edson, gratidão pela gentileza. Então, esse é o nosso caminhar. Eu espero que eu tenha conseguido responder a tua dúvida, Williams. Deixa eu ver aqui as perguntas. Obrigada. Que bom, Edson, que você está gostando desse estudo. Exato. Williams falou o seguinte, por isso algumas pessoas conseguem ver esse princípio nos minerais, né? Um brilho áureo. Inclusive, uma curiosidade aqui para a gente compartilhar. Os cristais, eles seriam o último estágio da centelha, né? Da alma no reino mineral. Eles seriam o mineral, digamos assim, mais evoluído. São os cristais. Então, essa alma vital, esse princípio vital já estaria pronto para passar para um reino de segunda dimensão, que seria o reino vegetal, que seria o próximo estágio evolutivo, né? A próxima dimensão ali na caminhada evolutiva. Ai, Liz, gratidão pelo seu comentário. Eu não sei por que ele ficou oculto. Deixa eu só achar o teu comentário. Acho que eu perdi. Eu perdi o teu comentário? Mas a Elis falou, né, que bacana ver um estudo assim nas lives, né? Eu também fico muito feliz, assim, de poder fazer esse trabalho. Gratidão, Liz. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. A Kachanka falou o seguinte: na opinião de vocês, o que faz o corpo despertar além das leis naturais? Eu não entendi a tua pergunta. Williams falou: seria a sua vontade de querer despertar, de buscar iluminação espiritual, tipo isso. Edson,
Seu marido também compactua desse conhecimento? A gente gosta bastante de conversar sobre esse tipo de assunto, assim, né? Sobre propósito, sobre a busca, né? Por sermos almas mais coerentes, né? Essa, ai, você tá aparecendo aqui? Essa busca mesmo por conhecimento, por o entendimento de si mesmo, né? E também, eu acho que mais importante de tudo é a verdade, né? Você buscar a sua verdade, manifestar a sua verdade. Não necessariamente ser bonzinho, boazinha, mas entender, olhar para as sombras que nós temos, porque todos nós temos luz e sombras, e olhar para isso com um acolhimento, não com culpa, né? Entender de onde vêm os nossos traumas, de onde vêm as nossas crenças e como que nós podemos melhorar, mas sem deixar assim, sem botar uma pressão, assim, né? Sem culpa. Então a gente realmente dialoga muito sobre essas questões, assim, sobre espiritualidade e filosofia. Eu gosto muito de conversar sobre isso, até por isso que eu decidi fazer as lives, porque eu amo ler a respeito de assuntos relacionados à espiritualidade, à expansão, e eu estava adquirindo muito conhecimento, e isso estava fazendo tanta diferença significativa na minha vida, que eu pensei, gente, eu preciso conversar sobre essas coisas com as pessoas. Só que a gente muitas vezes não encontra pessoas que tenham esses interesses como a gente. Eu entendo, entendo. Então, por isso que eu decidi fazer essas lives de estudo para que a gente possa trocar essas ideias, para que eu possa também me conectar com pessoas que gostem de conversar a respeito desses assuntos. Maravilhoso. Eu, desde criança, que lá no fundo eu já senti. Edson, eu não entendi como você está aparecendo aqui para mim, Hum, mas eu não sei, eu não tô te ouvindo e eu bem, não consigo te escutar e eu não sei como que você foi parar aqui. Eu tô te vendo, não sei se vocês estão vendo o Edson. Deixa eu ver uma coisa. não tá saindo minha voz? É, eu não te escuto. Não? Eu Será não te que escuto. estranho, né? Porque eu, Que esquisito. Deixa eu ver aqui. Até apareceu aqui, eu clico no teu nome e tem microfone. Só que se eu clico em microfone, a única opção que tem é desligar o seu microfone. Então, na verdade, você estaria, né, em tese com o microfone ligado, mas eu não consigo escutar. não escuta, né? Tá escutando? Williams, você tem virtudes ou dons tipo clarividência, psicografia ou algo do tipo? Não tenho clarividência, não tenho clareaudiência, que seria escutar, né? No Agora, entanto, de um ano e pouquinho para cá, eu tenho tido episódios de incorporação. Eu também sinto cheiros, é uma mediunidade que também se manifestou já. E às vezes as coisas se mexem sozinhas perto de mim. Então eu não sei se é a minha energia ou se é algum espírito brincalhão aí que quer pregar uma peça, mas eu não tenho medo. Mas às vezes as coisas se mexem sozinhas. TV que liga e desliga sozinha, tipo essas coisas assim. Celular que já, tipo assim, do nada o meu celular caiu no chão. E ele não tava, tipo, na ponta, assim, da mesa, ele simplesmente andou e caiu no chão. Então, são algumas coisas que acabam acontecendo, mas que eu não sei se é a minha energia, tipo, fenômenos físicos, ou se é algum espírito que tenta colocar, pregar uma peça, assim, né, em mim, mas eu não tenho medo, assim,
Eu confio muito na minha egrégora protetora, assim, e eu sempre penso em Jesus, né? Se me dá um leve medo, eu penso em Jesus, assim, na minha egrégora espiritual. E aí, logo passa. Certo, gente? Ai, Edson, desculpa que a gente não conseguiu conversar. Não sei, a gente pode fazer um teste em outro momento, né? E para ver se a gente consegue trocar uma ideia sobre esse assunto, eu acho que vai ser legal também, né? Fazer tipo uma live dupla, assim, né? Acho que vai ser legal. A gente pode conversar no privado, tá bom? Então a gente vai encerrar o nosso momento. Daqui a pouquinho a gente tem live de novo, tá? Sobre o livro Conectando-se com os Arcturianos. Então eu agradeço a todos vocês que enviaram presentes, que abençoaram a nossa live. E a gente se vê daqui a pouquinho, ao meio-dia. Um beijão, gratidão, uma excelente sexta a todos vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Gratidão.